Palavra da Verdade, devocional de 20 de outubro. Árvores sem frutos. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Lucas 13, de 6 a 9. Jesus havia acabado de falar dos sinais do reino de Deus na sua vinda e da necessidade de discernir o tempo de salvação, tempo oportuno para o qual aqueles sinais apontavam. No capítulo 12, de 54 a 56, está escrito: Disse também às multidões: Quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas! Sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto não sabeis discernir esta época? E nos versículos anteriores ao nosso texto, ele havia falado também das catástrofes como eventos que nos lembram da necessidade de um acerto de contas com Deus por meio do arrependimento, sem o qual o juízo e a destruição são inevitáveis. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Versos 1 a 5. Agora ele continua basicamente o mesmo tema, enfocando o arrependimento do ponto de vista dos seus frutos, e o faz através da parábola da figueira. Nesta parábola, o Senhor nos mostra, antes de tudo, que arrependimento verdadeiro, embora tenha início no coração, implica mudança de comportamento em relação a Deus e aos homens, como já ensinara João Batista, como está escrito no capítulo 3, versos 7 a 14, aqui mesmo de Lucas. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós, que faremos? Ele lhes disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Fica claro, portanto, em todo o contexto, que o genuíno arrependimento, tal como a fé verdadeira, produz fruto. E esses frutos são requeridos de quem ouve as boas novas do reino. Na parábola da figueira, alguns aspectos da necessidade de produzir frutos são ressaltados. Primeiro, podemos observar a paciência de Deus para com os seus servos, nos versos 6 a 8. Há 3 anos, o dono vinha verificar se a figueira dera fruto. Uma figueira normalmente frutificava a partir do 3º ano. Portanto, os ouvintes de Jesus sabiam que o dono da vinha só começara a procurar fruto nesse ano. Isto quer dizer que já haviam se passado 6 anos e a figueira ainda não dera frutos. Além disso, o viticultor ainda pede mais 1 ano. Estes fatos ressaltam a paciência do dono da vinha. Além disso, tanto o número 3 como o número 7, total de anos em que o dono da figueira esperou,
tem um significado especial na cultura judaica. Traz a ideia de algo completo e de quase infinitude. É mais ou menos como o nosso 1000 vezes. Segundo, podemos verificar a destruição inevitável da figueira improdutiva, símbolo da destruição do pecador não arrependido, cujo suposto arrependimento é expressado com a boca, mas não se demonstra através dos frutos. Deus é paciente, não querendo que nenhum pereça, senão que todos se arrependam, como está escrito em 2 de Pedro 3,9. Esta declaração de Pedro é dirigida à igreja, portanto não é base para nenhuma ideia de salvação universal. Contudo, ela mostra que a paciência de Deus é a razão da aparente demora da vinda de Cristo. Não obstante, o tempo se vai, e com ele a oportunidade de arrependimento. Por isso é preciso responder ao Evangelho e à mensagem do reino com urgência. Você, que é um frequentador da igreja visível, já se arrependeu verdadeiramente e reconheceu-se merecedor do juízo de Deus, suplicando-lhe por misericórdia? Já correu para Cristo confessando-o como único Senhor e Salvador de sua vida e creu nele, em sua morte sacrificial para o perdão dos seus pecados e em sua ressurreição e vitória sobre a morte? Sua vida tem demonstrado os frutos que o verdadeiro arrependimento e a fé salvadora produzem, seja em palavras ou em ações? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, em Tiago 2,26. Isto não quer dizer que as obras salvam, mas que a verdadeira fé salvadora não é infrutífera, mas se mostra através de seus frutos, que são as boas obras que Deus de antemão preparou para que os eleitos andassem nelas, conforme Efésios 2,10. E isto também vale para o arrependimento. Por isso, fazemos bem em atender às palavras do Senhor por boca do seu profeta. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.